Depois a nossa ideia é colocar os vídeos que a gente for gravando ao longo do seminário discente no YouTube. A gente só não conseguiu parar para fazer isso em relação às outras atividades discentes que a gente fez ao longo desse semestre, mas a ideia é colocar tudo para que fique disponível. É no canal do YouTube? Isso, a gente fez um canal no YouTube do grupo discente do PPG. Também tem um Instagram, para quem não conhece. E lá a gente posta todas as informações, todas as atividades do PPG e também temas afins que possam interessar a gente aqui. Então, a ideia... Uma informação só, para facilitar um pouco a vida de todo mundo, à medida que vai acontecendo uma atividade, eu sempre vou colocando no link lá do Instagram, na bio do Instagram, vai ter sempre o link para a próxima atividade. Então, para não precisar ficar indo muito atrás, quem entrar ali já vai estar o link direto, tá? Link na bio. Então, bom dia a todos. É com muita satisfação, né, que a gente está aqui hoje para dar início ao terceiro seminário discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC, que esse ano recebeu o tema, né, de Contrafogos, a relevância da pesquisa e da universidade em tempos de crise e as contribuições das ciências sociais. É importante também salientar que esse tema foi uma escolha, uma junção de várias sugestões dos discentes da casa. Então, hoje a gente traz para o debate, né? O evento é resultado de uma construção entre discentes e docentes do programa de pós-graduação, que desde a primeira edição, lá em 2018, né, teve como objetivo estimular a pesquisa e a troca entre colegas de pesquisa. Então, esse ano de 2020, ele veio cheio de novidades para o nosso evento. É a primeira edição de muitas, aberta a toda a comunidade acadêmica, com grupos de trabalhos diversificados e pesquisadores de diferentes áreas das humanidades e diferentes também instituições de ensino. Esse será o segundo ano que a gente vai contar com publicações em anais, fato que contamos com bastante orgulho, né, para deixar a nossa contribuição no debate acadêmico. Até a primeira edição de publicação de anais pode ser conferida no nosso site, no WordPress. Também a primeira edição com a nova formação da comissão organizadora, e aqui vai o agradecimento, né, pelo trabalho e pela dedicação, que sempre fazem desse evento um momento para o nosso PPG. Agradeço, então, aos colegas Bárbara Simões, Roberta Presser, Germana Neri Machado, a mim, Tayane Bringuente, e a coordenação do PPG, Rafael Machado Madeira. E também essa é a primeira edição totalmente virtual, que, sinceramente, do fundo do coração, espero que seja a última. E que ano que vem a gente possa passar por essa experiência juntos lá no prédio 8 do campus da PUC. Também gostaríamos de agradecer a todos e todos os colegas que ajudaram na divulgação do evento, seja compartilhando nas redes sociais ou também estimulando os colegas de estudo a participarem e estar aqui hoje. Então, obrigado. Também agradecemos aos professores e professoras do PPG que sempre nos apoiam de diferentes formas e que estão aqui hoje, né, para dar o pontapé inicial a esses 4 dias de seminário discente. E antes de seguir para a palestra de hoje, eu passo a palavra para o coordenador do PPG, Rafael Machado Madeira. Obrigado, Thay. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de rapidamente agradecer a presença, né, de todo mundo. Sejam muito bem-vindos, né, os colegas do PPG, os estudantes do PPG, de outros PPGs da PUC, né, de fora da PUC, algumas pessoas, inclusive, de fora do estado, né, como o Gabriel, que acabou de nos saudar ali no chat, né, da Universidade do Estado de Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Gostaria também de, né, como a Suliane comentou, então, agradecer o engajamento, né, e a disponibilidade dos nossos colegas do PPG-CS da PUC, né, dos convidados de outros PPGs da PUC, né, alguns colegas que irão participar do evento, e também de outras instituições, né, como a nossa colega, a professora Mônica, coordenadora do PPG em Ciências Sociais da Unicinos, né, que também vai participar. Registrar que a gente vai, né, infelizmente, ter a ausência do nosso colega, o professor Hermílio, né, que sofreu um AVC há uma semana atrás. Ele está ainda internado, mas já está no quarto, né, já saiu da UTI, né, a condição dele está estável, né, e a gente espera, então, né, o pronto restabelecimento
nosso colega, professor Hermílio. E agradecer, né, de forma muito enfática, né, a todos os estudantes, a todas as estudantes do PPG que auxiliaram, né, e apoiaram a montagem desse evento, principalmente a comissão coordenadora, né, como a Thay comentou. Esse evento ele tem uma programação muito diversificada, né, com dinâmicas, né, distintas, e vai abordar temas que são, né, todos temas de fundamental importância para quem está se inserindo, né, na vida acadêmica, para quem está iniciando ou desenvolvendo uma trajetória acadêmica, né? Então, vários dilemas, várias dúvidas, né, em questão de como eu faço para começar a produzir artigo acadêmico, né, dilemas metodológicos de pesquisa. Então, vários dilemas que nos afrontam, né, diariamente na nossa vida cotidiana, e muitas vezes a gente vive esses dilemas de forma isolada, né, sem ter um contato para além da orientação. Então, esses espaços, né, de troca são fundamentais, ainda mais em tempos de pandemia, né? E também a possibilidade de trocar, né, apresentando o seu trabalho e ouvindo os trabalhos dos colegas, né, nas sessões dos GTs. Também é algo, né, muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e que tenhamos aí um excelente terceiro seminário discente ao longo da semana. Obrigada, professor. Então, hoje a nossa palestra leva o tema do evento, né, e propõe um debate sobre a relevância da pesquisa e da universidade em tempos de crise e as contribuições das ciências sociais. E para conversar com a gente tem os docentes da casa, que gentilmente aceitaram o nosso convite, a professora doutora Fernanda Bittencourt, o professor doutor Rodrigo Guinguelli de Azevedo e o professor doutor André Ricardo Salato. Para hoje, a gente pensou em uma fala de 20 minutos para cada palestrante, né? Seguido de considerações e perguntas. Se os palestrantes, a gente pode deixar aberto no chat, colocarem ali as questões, as perguntas, para depois a gente retomar isso nas discussões. Eu peço também para quem tiver de ouvinte na palestra, para deixar o seu microfone desligado, de modo que a gente consiga escutar os palestrantes de modo mais claro e também não ter interrupções, tá bom? Para dúvidas, então, em relação à organização do evento, reforço que a gente tem um grupo no WhatsApp, que está ali no chat o link. A gente pensou, então, nessa estrutura de divisão, começar talvez pela professora Fernanda, depois o professor Rodrigo, fechando com o professor Salata, se vocês estiverem de acordo. Sim? Então, professora Fernanda. Bom, então, queria começar saudando oficialmente, né, a todo mundo que está participando hoje aqui, pessoal que está de fora, estou vendo aí no chat que tem gente de longe aqui conosco, né, então, fazer uma saudação muito especial a todo mundo, os colegas, professores, estudantes, né. Também queria parabenizar pela iniciativa e pela organização, acho que esse terceiro seminário, quer dizer, desde o primeiro, eu acho que foi uma coisa muito importante para o PPG, eu acho que deu um gás assim para todo mundo, né, ver o engajamento e também as trocas que esses eventos têm proporcionado, né, um espaço mesmo de atuação para todo mundo, e eu acho que esse espírito, que é um pouco que eu vou hoje, por onde eu quero concluir o que eu vou falar, mas esse espírito de abertura, eu acho que ele é fundamental, né, que a gente mantenha presente nas nossas práticas na universidade. Então, assim, toda essa iniciativa que vem já há alguns anos, né, eu acho que ela é muito bem-vinda e que ela marca um tempo no próprio PPG, né? Eu acho que tem o evento mesmo, ele marca uma época importante, onde esse engajamento também foi cada vez mais se tornando alguma coisa absolutamente relevante para o PPG. Né? Então, assim, é uma honra também participar dessa mesa de abertura, né? Assim, o convite me chegou
recebi com muita alegria, assim, é uma honra estar aqui conversando com todo mundo reunido, né? Que é difícil, ainda mais nesse ano, a gente ter essa variedade também de pessoas aqui participando e dividir a fala aqui com dois colegas que eu admiro muito e, né, com que a gente já vem trilhando aí um caminho longo com o Rodrigo e o André. Então, eu vou tentar me manter assim no tempo para que a gente também tenha a possibilidade de conversar depois, mas eu, quando recebi o convite, né, e o título da mesa, eu logo assim pensei, né, como me colocar nesse tema, assim, porque é amplo, é desafiador, né, e assim, com muitas possibilidades de entrada nessa discussão, né, e talvez por um vício da antropologia, eu costumo entrar um pouco pelas palavras, né? Colocando um pouco em questão o que está sendo afirmado. E, então, assim, me senti também numa grande responsabilidade sobre isso, que é dizer a relevância das ciências sociais, né? Afirmar essa relevância hoje, e que eu acho que é, ao mesmo tempo, difícil e necessário. Também eu acho que essa amplitude do tema, do título dessa mesa, mas do evento como um todo, né, nos coloca, assim, pelo menos em duas dimensões que seria possível explorar, pelo menos duas, óbvio, né, que é essa mais de perguntar em termos mais amplos, né, mais macro, como a gente diz nas ciências sociais, essa discussão sobre a relevância da pesquisa e da universidade e o nosso lugar nesses universos, né, da pesquisa, como área, que tem uma história também, uma história relevante assim, para a própria interpretação do Brasil. Né, o pessoal da graduação que fez lá leituras de Brasil comigo, quer dizer, assim, as interpretações do Brasil que vêm das ciências sociais, elas são fundadoras mesmo, né, das narrativas sobre essa nação, e as ciências sociais participou desde o início, né, desse processo, então pode ser alguma coisa muito ampla. E, por outro lado, uma dimensão que é essa do micro, vamos dizer assim, para simplificar, mas que é perguntar sempre, né, para quem é que eu estou fazendo a pesquisa, com quem é que eu estou querendo dialogar quando eu faço uma pesquisa, com quem é que eu estou disposta a colocar os meus achados de pesquisa em diálogo. Né? Eu estou pensando que eu posso dialogar com um setor privado, eu posso conversar com os governos, eu posso trabalhar próxima a uma organização política, ou uma ONG, quer dizer, com quem, por onde que esse meu conhecimento ele pode, de alguma maneira, se mostrar relevante e importante, né? Em que esfera, em que dimensão. Então, acho que tem essas duas grandes perguntas, né? Eu acho que é importante sempre. Eu me lembro da minha orientadora de tese, de doutorado, que ela me perguntava recorrentemente para quem que eu estava escrevendo aquela tese, né? E essa pergunta me acompanhou durante alguns anos, e porque ela não é evidente, né? O que, para quem, com quem, o que a gente está querendo com isso que a gente está fazendo, e não tem receita para isso. Quer dizer, eu acho que é o se colocar permanentemente esse tipo de questão, que ajuda também a gente se situar e colocar a nossa pedrinha, a nossa areinha, né, nessa grande universo que é da pesquisa em ciências sociais, que teve um incremento muito importante nas últimas décadas também, né, e que eu acho que é importante ter presente isso. Mas eu hoje pensei em me concentrar um pouco nessa dimensão mais macro, assim, provocando o pensamento sobre o seu próprio lugar para cada um, mas a palavra que me interpelou logo do título foi a palavra contrafogos, né? Assim, logo que eu recebi o convite, essa palavra foi uma interpelação, né, para mim. E ela imediatamente me remeteu, e talvez essa esteja na origem da ideia, não sei, mas ela imediatamente me remeteu a dois livrinhos pequenininhos, porque são pequenininhos mesmo, do Bourdieu, do início, né, da década de 90, onde o Pierre Bourdieu publicou esses dois pequenos livros, um se chamava Contrafogos e o outro Contrafogos 2, e o primeiro deles se intitulava
Contrafogos, táticas para enfrentar a invasão neoliberal. E esse livro, ele reunia um conjunto de palestras, falas públicas, entrevistas, textos publicados em jornais que marcaram, né, a trajetória, os anos finais, a década final da trajetória acadêmica do Pierre Bourdieu. Quer dizer, esses dois livros saíram, né, das participações dele no espaço público ao longo dos anos 90, e eu fui um pouco atrás da história, né, desse período, e se diz que ele era mais visto nesse tipo de atividade que mobilizava as pessoas em torno da discussão sobre o neoliberalismo na década de 90 e os seus efeitos, do que nos seminários acadêmicos da École, onde ele era diretor de pesquisa, né? Então, essa fase final da trajetória dele foi muito marcada por uma presença no espaço público. Assim, eu acho que nesse momento assim, de colocar o saber desenvolvido ao longo da trajetória em diálogo justamente com os setores da sociedade que naquele momento estavam mobilizados, né? Bom, ele faleceu em 2002, então justamente essas duas, ele que escreveu livros tão grandiosos e tão assim, grandes referências, também no final da vida teve essa marca, né, das comunicações curtas, dos diálogos bem pontuais, da participação. Se vocês forem procurar fotos da época, ele está com megafones no meio, né, de trabalhadores que estão em greve, e está de fato muito presente, né, no espaço público. Num desses textos, ele vai dizer: por razões que provavelmente devem-se a mim, mas sobretudo a situação do mundo, cheguei a pensar que aqueles que têm a oportunidade de dedicar sua vida ao estudo do mundo social não podem ficar neutros e indiferentes, distanciados das lutas das quais o resultado será o futuro desse mundo. Então, era um final de século em que também tinha um processo ali que, né, visualizava como um processo que colocava em suspenso, né, o futuro mesmo do mundo. Num discurso, num desses textos também, é o discurso que ele fez durante a greve dos ferroviários, em 1995, e no meio da massa, assim, na estação ferroviária, ele diz: estou aqui para oferecer nosso apoio a todos os que lutam, há 3 semanas, contra a destruição de uma civilização, associada à existência do serviço público e da igualdade republicana dos direitos, do direito à educação, à saúde, à cultura, à pesquisa, à arte e, acima de tudo, ao trabalho. Eu acho que isso dá um pouco essa dimensão, né, de uma ciência social que se quer pública e conectada com as questões assim da sua época. A palavra mesmo contrafogo, né, se a gente for olhar a definição, é um fogo controlado que se provoca à frente de um grande incêndio, de modo a causar a interação entre ambos e alterar a direção da propagação ou a extinção desse incêndio. Então, vejam que é toda um vocabulário mesmo de enfrentamento, né, e de busca de outras direções, que eu acho que a palavra contrafogo que vocês escolheram para esse evento coloca. A busca por essa direção. E num momento trágico também no Brasil, em que, de fato, a gente está lidando com queimadas, né? Com incêndios. Quer dizer, a busca de saídas, de alternativas, de contrafogos, parece absolutamente necessária, não só para a sociedade, mas para a existência, né, nesse território mesmo, né? Existência de multiespécies, vamos dizer assim. Então, passados mais de 20 anos, né, dessas falas aí do Bourdieu, no final da década de 90, me parece que permanece muito atual falar da relevância da pesquisa da universidade e as contribuições das ciências sociais em termos de contrafogos, né? E daí eu acho que é importante a gente sempre ter presente que, por mais que para mim
e para nós, muito provavelmente, né, pareça óbvio a relevância da pesquisa e da universidade, a gente aprendeu com esse pensador, mas com muitos outros e também com pensadores brasileiros, latino-americanos, que a relevância da pesquisa, que a própria pesquisa e que a universidade e a sua relevância, o seu lugar, não estão dados no mundo social. Eles são constantemente objeto de luta, de ação coletiva. Assim, não é alguma coisa dada. Eu acho que um dos teóricos, né, que mais nos disse isso talvez tenha sido o próprio Bourdieu. E aí o presente que a gente está vivendo, ele é um presente fortemente anticientífico e anti-intelectuais. Assim, então, isso, de alguma maneira, se confirma o que o Bourdieu falava na década de 90 em termos de um risco, né, que ele chamava de um flagelo neoliberal, que ele chamava de um risco civilizacional. Né? E para ficar com outro francês também bastante engajado, li recentemente um texto do Henrique Fassin, em que ele diz que o momento presente revela a face neofascista do neoliberalismo, né, contra a qual Bourdieu se insurgia lá nos anos 90. E ele vai dizer, Fassin, as ameaças à liberdade acadêmica hoje, sobretudo a filosofia e as ciências sociais, confirmam que o neoliberalismo, e eu acho que é importante a gente ter presente essa dimensão econômica do neoliberalismo, não está se falando do pensamento liberal, mas essa dimensão econômica do neoliberalismo está muito adaptada ao anti-intelectualismo que ataca o pensamento crítico. E daí eu acho que os cortes de verbas que nós temos vivido e mesmo as lógicas de métrica de avaliação do impacto da produção, né, quer dizer, que nos distancia de outros sentidos da relevância, confirmam um pouco isso, né? Um modo de pensar o mundo onde o pensamento crítico não necessariamente é bem-vindo. Mas eu acho que né, para trazer um outro lado disso, é pensar também que a pesquisa e a universidade não têm um sentido, não são palavras unívocas, né? Se são objeto de luta constante, a gente precisa lembrar que a pesquisa científica, ela obedece diferentes regimes epistemológicos, diferentes epistemologias, diferentes metodologias que servem a fins diversos. Assim, então, não é uma coisa só, assim como a universidade, historicamente, não corresponde a um único modelo, a um único propósito. São diferentes direções possíveis. E, nesse sentido, é isso que me parece que está hoje dramaticamente em disputa. Quer dizer, as direções disso. Nesses sentidos da pesquisa, que é amplo, né? Se a gente considerar as diferentes áreas, as diferentes epistemologias e metodologias, a tradição das ciências sociais ela é uma tradição reflexiva. Ela é, desde o início do século XX, uma área que a gente pode dizer perguntadeira, né? Que coloca questões o tempo todo, que desestabiliza no sentido de não tomar a vida social como algo dado, mas justamente decorrente de processos que são a nossa matéria de estudo, desde processos mais amplos até os que passam pelas vidas privadas, pelas trajetórias individuais, né? E é com esses processos que nós estamos permanentemente lidando como profissionais do ensino, da pesquisa, enfim, né? Processos que se desdobram em diferentes níveis. Então, as ciências sociais, quase que, pelo menos no meu entendimento, por definição, está lidando com processos que são abertos, inacabados e, portanto, um saber que é vivo, muito vivo e que sofre muito também em função disso, porque está sempre conectada ao tempo presente, né? E está sendo diretamente impactada por ele.
As ciências sociais são vivas, inquietas, críticas. Assim, então, também não é surpreendente que num momento como o que a gente está vivendo, nós sejamos alvo de ataque. E isso, para mim, é uma evidência da relevância das ciências sociais. Se nos deixasse em paz, é porque realmente a gente não faria muita diferença no mundo. Então, olhar, né, para essa vivacidade, para isso que se produz no mundo social em termos de não tomá-lo como dado, mas de colocá-lo permanentemente em questão, me parece que é esse o nosso lugar. E olhar para isso, para esse fazer, para essa prática, a partir do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, deixa isso muito evidente. Assim, a gente não tem falado isso, né, talvez pela conjuntura, mas o PPGCS comemora 20 anos em 2020. Ele foi criado no ano de 2000, e se a gente olhar para a produção desenvolvida, né, ao longo desse período, eu dei uma olhada rápida nisso, alguém poderia até se dedicar a fazer um pouco mais esse balanço, mas eu apostaria que a gente tem duas direções nesses 20 anos muito interessantes, que é um fazer das ciências sociais que se mostra amplo em termos de temática. Então, em termos dessa incidência, dessa possibilidade de promover o debate social, né? Nesse potencial, né, de não tomar a vida social como algo dado. E, por outro lado, se a gente olhar para esses 20 anos, a gente também percebe um grande potencial de interlocução proporcionado pelo PPGCS, na medida em que a nossa história é também marcada pela chegada e pelo interesse de mestrandos e doutorandos vindos de formação básica muito diversa. Nesse período, nós tivemos pessoal que veio do direito, da comunicação, da administração, do serviço social, da enfermagem, e que viram nas ciências sociais uma possibilidade de ampliação, provavelmente, né, das suas perspectivas. Então, eu diria que, assim, de uma forma muito rápida, que a gente, nessas 20 anos em que foram defendidas da psicologia, claro, desculpa, tinha aqui, ó, né, muito fortemente da psicologia, sem dúvida, mas se a gente fosse fazer esse balanço, eu acho que a gente chegaria à conclusão de que essas quase 270 dissertações e teses defendidas nesse período são marcadas por isso, por uma grande amplitude temática acolhida pelo PPG e também um potencial de interlocução, tanto com outras áreas quanto por diferentes setores, porque muitas das pessoas que passaram pelo PPG voltaram para suas áreas, voltaram a atuar na psicologia, no direito, mas elas tiveram uma interlocução que né, justamente colocou e ampliou a incidência desse modo reflexivo que nos caracteriza. Então, acho que fica a sugestão da gente pensar um pouco também esses 20 anos, né? Colocando um pouco quais são as suas características. Acho que se a gente tomar aqui muito rapidamente, né, os objetos de estudo, os temas por onde circulam os trabalhos do Rodrigo, do André, né, que os colegas que estão aqui e meus, fica evidente uma possibilidade e uma efetiva interlocução estabelecida por essas áreas dos estudos das desigualdades, né, das questões ligadas à segurança pública e à democracia, a formulação, né, o campo todo da atuação em direitos, que é onde eu me situo, né, a possibilidade de interlocução com políticas públicas e a efetividade disso também nos últimos anos. Então, para me encaminhar para a conclusão, eu só queria dizer, né, trazendo isso também para esse ano tão atípico, que é o ano de 2020, chamar atenção para a evidente contribuição das ciências sociais para a análise dessa crise múltipla que nos atinge, né? Que é múltipla, tem várias dimensões dessa crise. Mas é interessante olhar para ela, né,
a partir eu quase acho assim, a gente não consegue acompanhar, né, o tanto de debates, lives, mesas, onde profissionais das ciências sociais e outros estão pensando o tempo presente. Então, essa nos dá muito a dimensão dessa relevância. Nós não estamos nos encontrando, mas nós permanecemos muito ativos nesse espaço, que é o espaço virtual ao longo desse ano. Talvez mais do que em anos anteriores, em termos do potencial, né, de ampliação dessa conversa. Por outro lado, também a gente precisa ver os efeitos, né, dessas múltiplas crises sobre a própria área e a pesquisa que a gente está desenvolvendo. Eu esqueci uma coisa aqui que eu queria falar do PPG também, que é olhar para esses 20 anos a partir das Civitas, né? Ora, eu esquecendo de falar das Civitas, mas que foi a nossa revista criada em 2003 e que nesse ano foi publicado, quer dizer, chegamos ao número 50 nas Civitas, né? E nesses 50 dossiês, a gente de novo confirma o que eu tinha dito em termos de amplitude temática e de interlocução, porque a Civitas sempre foi aberta a outras áreas, desde que estivessem também buscando, né, o diálogo com as ciências sociais. Então, para fechar, né, eu acho que ter presente a importância das ciências sociais nesse ano de 2020 e também os efeitos dessa crise para a nossa própria área e para a pesquisa que a gente desenvolve, são duas coisas meio paradoxais, né? Ao mesmo tempo que a gente observa essa grande presença, também a gente está tendo que lidar com grandes dificuldades, né, na área. E eu acho que pensar e encontrar contrafogos a isso é uma tarefa que nós temos pela frente. Num daqueles textos dos livrinhos lá de contrafogos, o Bourdieu, conversando com o pessoal do movimento social, diz para eles, né, nós, como cientistas sociais, temos como objetivo não só inventar respostas, mas inventar um modo de inventar respostas, né? E ele diz, eu desejo que os escritores, os artistas, os filósofos e os cientistas possam se fazer ouvir diretamente em todos os domínios da vida pública em que são competentes. Creio que todo mundo teria muito a ganhar se a lógica da vida intelectual, da argumentação e da refutação se estendesse à vida pública. Eu acho que 20 anos depois, mais de 20 anos depois, pensar a pesquisa, a universidade e as ciências sociais como contrafogos significa ampliar ainda mais isso que Bourdieu está dizendo, né? Além de estender a vida intelectual para a esfera pública, me parece que a gente precisa aprofundar e recuperar e talvez aprofundar a dimensão coletiva da pesquisa e da universidade, né? Nos distanciar de uma lógica que foi uma lógica nesse período também muito individualizada, de produção individual, e pensar em termos de coletividade e manter a prática da reunião, né, do encontro. Eu acho que isso nos fez muita falta esse ano e mostra que a pesquisa e a universidade são lugares fundamentalmente de encontro. Nós estamos reunidos aqui no espaço virtual, mas eu acho que, como disse a Tayane, o nosso desejo é voltar a nos encontrarmos, né, presencialmente, porque tem alguma coisa desse encontro, dessa coletividade, dessa presença que dá sentido também à nossa prática. Então, acho que pensar como contrafogo e na contracorrente do momento presente é perguntar sobre a dimensão coletiva e relacional do que a gente faz. É criar modos de comunicação mais abertos dos resultados das nossas pesquisas. É ampliar o círculo da discussão acadêmica. É trazer leigos para o debate acadêmico e, quem sabe, realizar esse ideal do Bourdieu e de tantos intelectuais, que é aprofundar a dimensão pública da sociologia, da antropologia e da ciência política. É isso, então. Obrigada. Desculpa se eu passei o tempo. Obrigada, professora Fernanda. Passo a palavra ao professor Rodrigo.
Bem, bom dia, pessoal. Eu gostaria também de começar agradecendo o convite, né? Agradecer a todos os que estão organizando, especialmente na pessoa da Tayane, que foi quem entrou em contato comigo, né? Também saudar a todos os que estão agora assistindo, né? A gente tem vários alunos aí do mestrado e do doutorado, e tem também os colegas, né? O Rafael, o Augusto. Também saudar muito especialmente a Fernanda e o André, que compartilham comigo dessa mesa. Eu queria começar na minha fala homenageando, né, a figura do professor Ayrton Jungblut, né, que é um professor que nós perdemos aí no primeiro semestre, né, e também pela recuperação do nosso colega Hermílio Santos, né, que também recentemente sofreu um problema de saúde, mas que já está felizmente em recuperação, né? E eu faço isso tanto pela importância, né, que esses dois professores têm no nosso programa, quanto porque eu acho que isso é sintomático, né, de algumas coisas que têm acontecido, tanto em relação à pandemia, quanto em relação ao que as ciências sociais têm enfrentado e que foi muito bem destacado na fala da Fernanda, né? O momento não é fácil, né? Essas coisas elas se refletem também na nossa saúde, na nossa, no âmbito psicológico, inclusive, né? E evidentemente que eu não vou dizer que tanto o Ayrton, né, teve o problema dele, quanto agora o Hermílio, por causa dessas coisas, mas de alguma forma isso tem pesado, né? Eu acho que todos nós que trabalhamos no campo das ciências sociais temos sentido, né, que o contexto ele não é apenas um contexto onde a questão da pandemia está colocada, mas é também esse contexto de ataque a tudo aquilo que foi construído durante as últimas décadas, e isso para nós é muito sentido, né? Eu acho que tudo isso faz com que essa pressão acabe se refletindo em todos os professores, especialmente pesquisadores que trabalham nesse âmbito, e por isso eu fiz questão de começar fazendo essa homenagem. Porque eu acho, né, e eu vou começar com isso, que a nossa geração, né, e eu falo especialmente a geração minha e da Fernanda, que fizemos, né, a nossa graduação nos anos 80 e que acabamos aí durante os anos 90 ingressando, né, numa carreira como pesquisadores e como professores, nós somos muito fruto da aposta na educação, né, da aposta na pós-graduação também, de um país que estava naquele contexto se democratizando, saindo, né, de uma ditadura militar, saindo de um período autoritário, onde a universidade foi bastante atacada, né, foi bastante sentida também no âmbito universitário, aquele período autoritário, inclusive com vários professores caçados, exilados e não podendo realizar as suas atividades no Brasil. E com a democratização, a partir dos anos 80, nós temos, né, o retorno desses pesquisadores, nós temos a ampliação do espaço de produção acadêmica, o início de um investimento maior na ciência, na pesquisa, que com a Constituição de 88, que agora acabou de completar 32 anos, se consolida, né? Eu acho que a Constituição de 88, entre outros méritos que ela tem, um deles é esse, né, da aposta na ciência, da aposta na educação como o caminho tanto para o desenvolvimento nacional quanto para o acesso das pessoas, né, a uma possibilidade, inclusive, de ascensão social, que é um trabalho que o André, por exemplo, tem feito, né, de analisar o impacto, né, dos processos educativos sobre a ascensão em termos, inclusive, de renda, né? Então, a aposta da sociedade brasileira com a democratização foi essa, de que nós poderíamos sair de uma condição de atraso e de uma condição, inclusive, que colocava o Brasil numa situação pré-moderna em relação a uma série de dimensões da nossa vida social e das relações dos indivíduos e dos cidadãos com o Estado. E de lá para cá, então, nesses 32 anos de consolidação democrática, uma das consequências, um dos resultados foi, inclusive, a própria possibilidade de optar por uma carreira acadêmica, de uma carreira como pesquisadores, coisa que não era muito fácil no período anterior, né? Eu mesmo fiz a faculdade de Direito, eu entrei em 85 na URGS, me formei em 1991,
e eu tive, né, durante a minha graduação, 2 ou 3 professores que eram doutores, né, que tinham feito doutorado no exterior, né, que naquela época era a opção que havia, né, havia muito poucos programas de pós-graduação no Brasil, especialmente na área das ciências sociais e das ciências humanas, eram muito raros os programas, e os brasileiros, então, que tinham e que faziam a opção pela carreira acadêmica, acabavam fazendo, então, a sua formação no exterior. E eu, então, tive, né, pouquíssimos professores doutores. Acredito que nas ciências sociais também a realidade era essa, né? Naquele período ainda havia muito poucos professores com doutorado. Alguns na URGS, né, tinham ido para os Estados Unidos, tinham ido para a França, para a Alemanha e retornado, então, e a partir dali tinham formado o programa de pós-graduação em Sociologia da URGS, né, que foi um dos primeiros e que começou então a formar aqui, né, os nossos primeiros mestres e doutores. Eu sou muito fruto disso, né? Eu, como eu disse, eu me formei em 91 em Direito, mas já tinha, né, toda uma preocupação e todo um interesse nas ciências sociais, especialmente na Sociologia do Direito, que na minha geração tinha tido um impacto muito forte na formação acadêmica de bacharéis em Direito, através daquilo que era conhecido na época como o movimento do direito alternativo, que tinha uma orientação marxista, que tinha uma preocupação com a transformação da sociedade, não apenas no sentido da democratização, mas também do enfrentamento de mazelas históricas do Brasil, como a desigualdade social, e que tiveram nas obras, por exemplo, do Boaventura de Souza Santos, que já nos anos 80 tinha um impacto acadêmico, né, nas faculdades de Direito, a partir dos seus trabalhos pioneiros a respeito do pluralismo jurídico, e alguns outros, né, autores que influenciaram então aquela geração. Eu tinha sido influenciado por eles, mas tinha, né, começado a atuar na advocacia, e lá por 1994, né, eu era um jovem advogado trabalhando num escritório que advogava especialmente para o movimento sem teto e o movimento sem terra, então sem muitas perspectivas econômicas na época, né, de sustentabilidade. Mas o que aconteceu, né? O professor José Vicente Tavares dos Santos, ele criou em 1995 o primeiro curso de especialização em violência e segurança pública, que depois acabou se tornando um modelo, né, que foi disseminado pelo Brasil com o apoio do Ministério da Justiça durante os anos 2000, através da RENAESP, inclusive na PUC nós tivemos um curso de especialização também em segurança pública. E naquele curso, então, o professor José Vicente ele formou a turma com metade de policiais civis e militares, e a outra metade eram militantes de movimentos sociais, dos direitos humanos e etc., né? E ele deu 2 bolsas naquele curso para o Movimento Sem Terra. E o Movimento Sem Terra não tinha ninguém com formação superior que pudesse fazer um curso de especialização. Então, eles foram até o nosso escritório na época e disseram: olha, nós temos 2 bolsas de especialização e nós queremos destinar essas bolsas para vocês. Na época, eu e o meu colega no escritório, que era o advogado Jacques Alfonsin, que até hoje trabalha nessa advocacia militante, né, dos movimentos sem terra e sem teto, e nós aceitamos, né? Eu era um advogado que ganhava muito pouco na época, talvez sem essa bolsa eu não pudesse ter acesso, inclusive, a essa especialização, e foi através desse caminho, né, de acesso a uma especialização oferecida pelo Departamento de Sociologia da URGS, que eu acabei, então, ingressando na carreira, né, de sociólogo, e depois fiz o meu mestrado, o meu doutorado, né, sempre com bolsa, sempre com apoio público, né, de uma instituição federal, que era a URGS, e que através dela, então, foi que eu tive condições de desenvolver a minha formação e ter acesso a esse âmbito, né, e a esse campo de pesquisa, a esse campo de estudos, dentro do qual eu acabei me profissionalizando e acessando, né, esse espaço e esse lugar como professor e pesquisador. Além disso, é claro, né, não adianta ter o acesso, não adianta ter essa possibilidade de formação, de mestrado e doutorado, sem que depois haja o espaço para a inserção profissional, né? E aí
eu cito, né, o caso da PUC do Rio Grande do Sul como um caso exemplar de sucesso em todo esse processo de ampliação, né, do ensino superior, da pesquisa e da qualificação justamente do espaço acadêmico, universitário, científico no Brasil. A PUC, lá nos anos 80 e até os anos 90, ela era uma grande escola, né? Ela era uma instituição onde não havia muitos doutores, onde a grande preocupação e o grande foco era com a graduação, era com a formação de graduação, e dentro desse modelo onde não havia muita pesquisa, né? Ela era aquela formação, assim como era nas federais, muito manualística, né? Muito formalista e sem grande conexão entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Mas naquele processo, então, de democratização e de formação dos primeiros mestres e doutores no Brasil, nesses programas de pós-graduação que foram sendo criados a partir dos anos 80, a PUC lança, né, no final dos anos 90, um projeto que foi o 1000 Doutores em 2000, né, que era um programa para que os professores da PUC alcançassem, né, a titulação, e com isso fosse incentivada então essa qualificação, inclusive a possibilidade a partir dela da abertura e ampliação dos programas de pós-graduação. Isso aconteceu, né? E quando eu terminava então o meu doutorado lá por 2003, já havia, né, na PUC esse espaço, como a Fernanda referiu, né, o programa de pós-graduação em Ciências Sociais foi criado no ano 2000, o programa de pós-graduação em Ciências Criminais, onde eu atuo também, foi criado um pouco antes, em 1996. Então, eram programas que começavam, né, a formar os primeiros mestres e que logo, alguns anos depois, acabaram, então, tendo a possibilidade também da abertura do doutorado, que nós sabemos que potencializou muito, né, esses dois programas, a própria realização desses seminários discentes, né, a produção de artigos, de pesquisas em parceria entre professores e alunos de doutorado. Isso tem se tornado uma prática que somente se viabilizou a partir da consolidação, no caso do nosso programa, né, a partir da abertura do doutorado, se não me engano, no ano de 2008 ou 2009, se a Fernanda tiver isso, ela me corrige, mas foi por ali, então, que abriu a primeira turma de doutorado, e, portanto, temos aí 11 anos, né, de doutorado, as primeiras teses lá por 2004, e de lá para cá, então, essa consolidação. E eu, então, a partir da conclusão do meu doutorado, acabei ingressando também, né, na PUC e até hoje, então, já desde 2005, já nesses 15 anos, atuando, né, e formando aqui em torno de 50 mestres e 10 doutores, tanto nas ciências sociais quanto nas ciências criminais. E a PUC se consolidou enquanto um modelo, né, de uma instituição particular, uma instituição comunitária, que tem, né, toda uma estrutura de pós-graduação que está entre as mais destacadas hoje do país, inclusive entre as universidades federais, né? E isso só foi viável, né, e só é viável até hoje graças ao apoio público, né? A PUC também, embora seja uma instituição privada, ela só é viável hoje nesse modelo que ela adota graças a programas como o ProUni, né? Boa parte dos nossos alunos de graduação, tanto em ciências sociais quanto no direito e outras áreas, são alunos que recebem esse apoio do governo federal através desse programa, né? Que paga, né, as bolsas que garantem o ingresso desses alunos. Como na pós-graduação, evidentemente, nada disso seria possível sem as bolsas de mestrado e doutorado, porque grande parte dos nossos alunos não teria condições de cursar, né, um curso como esse, né, de mestrado e doutorado, sem que houvesse a bolsa, né, sem que houvesse o apoio público e, portanto, nós, enquanto instituição sem fins lucrativos, né, de interesse público, e com essa grande qualidade na produção acadêmica, conseguimos ocupar um espaço que é um espaço que até os anos 2000 não existia no Brasil, né? E o que se coloca, né, eu queria falar um pouco sobre isso, para onde nós vamos, né? Para onde vai essa estrutura de pesquisa e pós-graduação no Brasil, até onde esse modelo está esgotado ou até onde esse modelo
tem uma potencialidade que permite que ele seja capaz de resistir, inclusive, aos cortes, aos ataques e ao desinvestimento em ciência e tecnologia e se reinventar para o próximo período, né? Para isso, eu acho que nós temos que pensar em 4 dimensões: a dimensão do acesso, a dimensão da qualidade, a dimensão da extensão e a dimensão da sustentabilidade. Quanto ao acesso, como eu disse antes, né, eu mesmo não teria cursado o ensino de pós-graduação se não fosse o apoio público, se não fosse uma bolsa já na especialização e depois no mestrado e no doutorado. E eu diria mais, inclusive, depois do doutorado, o grande programa que tem viabilizado a inserção de doutores no Brasil e a manutenção, inclusive, desses doutores no país e a sua posterior inserção acadêmica tem sido o programa PNPD da CAPES, ou seja, um programa de bolsas de pós-doutorado que tem conseguido viabilizar, né, a inserção e a manutenção de recém-doutores no país, né? Então, a questão do acesso é uma questão chave. Para que se garanta o acesso tanto nas instituições públicas quanto nas instituições privadas, como a PUC, o apoio do governo é fundamental, o apoio de programas, né, de bolsas que garantam essa inserção é fundamental. Isso não está assegurado, pelo contrário, nós temos tido cortes de bolsa nos últimos anos. Isso já vem, né, de um período anterior, inclusive, eu vou querer finalizar falando um pouco sobre isso, mas o fato é que nesse momento a situação não é nada favorável, especialmente no âmbito das ciências sociais. Com relação à qualidade, já foi destacado aqui pela Fernanda, e me parece que isso é bastante notório, que as ciências sociais hoje elas cumprem um papel fundamental no desenvolvimento do país. Ou seja, as ciências sociais não são dispensáveis, não são uma área menor ou secundária. Pelo contrário, né, o desenvolvimento empresarial, o desenvolvimento econômico e social do país, o enfrentamento de problemas históricos, assim como problemas conjunturais, como a pandemia e outros, né, tem sempre a necessidade da presença de sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, para que nós possamos, né, ter a real dimensão desses temas, desses problemas, e também definirmos o caminho para o seu enfrentamento. A pandemia é uma situação onde isso fica bem claro, né? Mas, como destacou a Fernanda também, no caso da segurança pública, eu diria que apesar de todos os ataques e apesar de um discurso político populista que hoje ocupa, né, espaços de poder importante e que nega a importância da pesquisa acadêmica, especialmente da pesquisa sociológica, um discurso esse que também se encontra bastante disseminado dentro das instituições, tanto da polícia quanto do poder judiciário, desmerecendo, né, o trabalho da sociologia, da antropologia, desqualificando esse trabalho e tratando, né, essas questões como se fossem um monopólio, né, e só pudessem ser tratadas por profissionais que atuam dentro do campo como operadores do sistema, como policiais ou como juízes, promotores e etc., né? Na verdade, a resposta a isso ela é muito fácil, né? É simplesmente mostrar tudo aquilo que foi produzido pelas ciências sociais nas 2 últimas décadas em termos de diagnóstico, monitoramento e avaliação de todas as políticas implementadas no país, boa parte das quais foi, inclusive, fruto da pesquisa sociológica, da pesquisa acadêmica, apontando, né, os nossos problemas, gargalos, apresentando dados que até então não existiam sobre taxas de criminalidade, taxas de encarceramento, e também discutindo mais recentemente as questões relacionadas com o enfrentamento, né, por meio de políticas de segurança voltadas para resultados na redução da violência em vários âmbitos, né? A violência doméstica, a violência urbana de maneira geral e a própria questão da corrupção, né, e das malhas da criminalidade organizada que também vem sendo de alguma maneira dissecadas e analisadas pelo conhecimento, pela pesquisa acadêmica no âmbito das ciências sociais, com resultados absolutamente imprescindíveis para a elaboração de políticas públicas em todas essas áreas, né? Isso se relaciona também com o terceiro tópico, que é o da extensão.
E eu diria, né, historicamente no Brasil, a universidade, de maneira geral, inclusive as públicas, esteve de costas para os nossos problemas sociais. As universidades foram criadas no Brasil e se desenvolveram como um mecanismo de ascensão social para a titulação de bacharéis e, com isso, garantir a sua permanência, né, em grupos da elite social e política do país. E por isso mesmo, né, talvez até isso facilite a vida desse discurso hoje anticientífico e antiacadêmico, porque é muito difícil convencer as pessoas que moram na periferia, que enfrentam problemas cotidianos, que a universidade é importante, porque historicamente a universidade não estava em contato, né, com todos esses problemas e demandas sociais. Mas eu diria que isso já mudou, né, há bastante tempo. Acho que as ciências sociais foram talvez um dos principais vetores dessa mudança, fazendo com que a universidade passasse a assumir o seu papel social, passasse a encarar de frente a tarefa, né, de não apenas formar e titular os seus ingressantes, mas também de trabalhar com ensino e pesquisa e também com a extensão voltados para o enfrentamento dos nossos principais problemas sociais. Isso tem acontecido já e isso coloca a universidade enquanto uma instituição chave para que nós possamos pensar em desenvolvimento, em democracia e em enfrentamento, né, de mazelas que dificultam, inclusive, a afirmação democrática num país como o nosso, né? E a questão da sustentabilidade, eu acho que esse é um problema que para a PUC hoje é um problema importante, porque nós temos aí o incentivo, né, e a disseminação de cursos em instituições privadas sem grande qualidade, sem pretensões de pesquisa, sem garantir a necessária titulação dos professores e sem interesse algum em pesquisa e extensão. São cursos baratos, são cursos que atraem um público interessado no título acadêmico, mas que, de alguma forma, colocam por terra, né, todo esse investimento que aconteceu nas últimas décadas para a qualificação do ensino superior, a vinculação da graduação com a pesquisa, com a pós-graduação, e isso só aconteceu porque o MEC e a CAPES adotaram mecanismos de avaliação e controle. Então, para que essa sustentabilidade ocorra em patamares adequados, é preciso que esses mecanismos de avaliação do ensino superior no Brasil sejam mantidos, aperfeiçoados, para que em torno deles se possa estruturar o ensino superior a partir de critérios mínimos, né, e que garantam, inclusive, a inserção acadêmica de novos doutores, né, que realizam a sua formação e que precisam ter espaço, né, para a sua inserção posterior em universidades. Daí, para isso, é importante que se mantenha a exigência, né, de qualidade, a exigência de titulação. Caso contrário, acontece o que vem acontecendo hoje já em algumas instituições em que professores doutores são demitidos, não há nenhum incentivo à titulação e à pesquisa acadêmica para que se reduzam os custos, né, e para com isso comprometendo, né, a qualidade, evidentemente, desses cursos. Esse é o nosso contexto, né? O meu tempo já está encerrado e eu diria, né, boa parte desses problemas já são anteriores ao atual governo, né? O Brasil já vinha enfrentando uma situação de crise, uma situação de redução do gasto público, uma situação de desinvestimento no ensino superior e na pesquisa, mas no governo Bolsonaro, evidentemente que isso se torna um problema ainda maior, né? E esse problema, né, ele precisa ser enfrentado através, evidentemente, de uma aliança entre a comunidade acadêmica, né, que conhece essa realidade, que sabe tudo aquilo que nós conquistamos, a diferença que existe das universidades no Brasil hoje para 20 ou 30 anos atrás, com a sociedade. Nós não vamos conseguir manter as universidades enquanto uma ilha, não vamos conseguir obter, inclusive, e enfrentar os desafios e as ameaças, como os cortes de gastos, os cortes de financiamento e de bolsas, a falta de critérios e padrões de avaliação adequados. Não vamos conseguir enfrentar tudo isso, assim como a própria questão da autonomia universitária, né, que vem sofrendo agora abalos importantes, como na URGS, onde o terceiro colocado na eleição para reitor acabou
sendo o nomeado, né, pela primeira vez desde aquele período ali do final da ditadura, nós não vamos conseguir obter, né, e ter condições de enfrentar todos esses ataques se não for através do diálogo, né, e de uma abertura para a sociedade, com aliados, com a possibilidade de estabelecer parcerias, que na nossa área, por exemplo, dos estudos sobre segurança pública, têm sido, apesar de tudo, muito importantes para que nós possamos legitimar o trabalho das ciências sociais e possamos mostrar que são trabalhos de pesquisa que têm uma grande relevância, né? Apesar de todos os problemas, apesar de todo o avanço, né, do populismo e de um discurso antimoderno e irracional em matéria de controle do crime, na verdade, se nós temos tido as condições de enfrentar esse discurso e manter, de alguma forma, a possibilidade, né, de continuar construindo mecanismos democráticos de controle penal e segurança pública, é graças justamente a esse diálogo com categorias como policiais, magistrados, promotores de justiça, advogados, que de alguma forma têm reconhecido e reconhecem a importância das ciências sociais para o enfrentamento das questões que cada uma dessas áreas tem, né? Então, eram essas as questões que eu gostaria de colocar, talvez de uma forma um tanto desorganizada, mas no sentido de contribuir, né, para esse debate sobre a universidade, a pesquisa e os desafios que estão colocados para nós nesse momento no país. Muito obrigado. Obrigada, professor Rodrigo. A professora Fernanda pediu para... levantou a mão. É Paula, não sabia. A internet do professor André caiu e ele está tentando retornar aqui. Então, acho que enquanto ele tenta retornar, a gente pode abrir para questões e depois a gente faz mais uma rodada. O que vocês acham? Pode ser? Enquanto a gente espera a internet dele retornar. Então, quem tiver alguma questão para o professor Rodrigo e a professora Fernanda, pode usar o chat, como também pode abrir o áudio para conversar com a gente. Posso perguntar? Por favor. Em primeiro lugar, queria dizer bom dia a todas e todos. Queria agradecer a organização do evento por estar propiciando um espaço tão bacana para a gente. Sou Wesley, sou estudante aqui do PPG de Ciências Sociais da PUC, sou mestrando, e queria fazer uma pergunta, acho que direcionada tanto ao professor Rodrigo quanto à professora Fernanda, mas especialmente à professora Fernanda pela fala muito tocante, assim, porque é uma fala que constrói caminhos sobre a nossa experiência enquanto ciências sociais, enquanto disciplina, mas também trilha, me parece, pontos de esperança e de outros caminhos possíveis, né? E eu queria fazer uma pergunta à mesa, então, no sentido de... as ciências sociais sempre lidou muito bem com a interdisciplinaridade e com amplo diálogo com outras áreas de conhecimento, né? Tendo em vista o reordenamento dos cursos de graduação, principalmente, seria um caminho de reexistência das ciências sociais, uma área que se enraizará por outros cursos, por outros programas, por outros espaços da academia, e numa outra perspectiva, nessa dimensão de uma ciências sociais pública, professora Fernanda. E aí eu lembro do livro do professor Michel Bravoy, Por uma Sociologia Pública. Quais são os caminhos públicos que vocês parecem identificar em que a relevância dos profissionais de ciências sociais, sociólogos e sociólogas, antropólogos e antropólogos, e cientistas políticos e cientistas políticas, podem favorecer também a nossa presença no mercado de trabalho, né? Nossa atuação profissional e, como diria o professor Bourdieu, nossa postura de combate também
nesses campos. Bom, posso falar alguma coisa? Acho que a gente pode já responder as questões. Vocês que sabem. Eu acho que, talvez assim, né, rapidamente, é uma questão enorme, né, Wesley, sabe? Eu acho que sim, quer dizer, como o Rodrigo estava retomando um pouco a trajetória, né, eu entrei como professora na PUC em 96, né, vou fazer 25 anos no próximo ano. E a minha trajetória foi uma trajetória, nesses 25 anos, de trabalho interdisciplinar, no sentido de um grande esforço na graduação, principalmente na graduação, mas de colocar, né, quer dizer, um grande esforço no sentido de que as ciências sociais fizessem diálogos com as diferentes áreas. Então, eu costumo dizer, brincando, que não tem curso que eu não tenha dado aula, assim, da engenharia mecatrônica, física, porque teve um momento em que sociologia, por exemplo, era uma disciplina do básico da PUC, né? Então, era um grande departamento no sentido esse da inserção em outros cursos, né? Os processos, né, que, bom, não cabe aqui analisar, mas teve um enxugamento dos currículos, né, e essas disciplinas que não eram diretamente relacionadas, elas saíram dos currículos, e essa interlocução, de alguma maneira, ela diminuiu. Mas, por outro lado, eu acho que hoje, no presente, esse é um caminho, sim, né, de aumento da possibilidade de troca com outras áreas. Na graduação, eu acho que essa é uma possibilidade, sim. Não é uma disciplina Sociologia Geral 1 e 2, como eu dava em 96, 97, né? Mas são talvez disciplinas em outros formatos em que nós, como eu trabalho agora, por exemplo, numa disciplina no curso de nutrição, em que eu divido a disciplina com a colega da nutrição, né? Ou disciplinas que eu já trabalhei há alguns anos em outros cursos, na enfermagem, na medicina, em que eu era a professora das ciências sociais e outros 9 da mesma disciplina eram médicos, por exemplo, né? Assim, então, acho que já temos uma trajetória, né, de entrada e de conversa. Por isso que, para mim, é sempre, né, essa trajetória minha profissional é muito marcada por esse esforço de interlocução com outras áreas. E eu acho que talvez não naquele formato disciplinar que a gente tinha antes, mas que daqui para frente essa é uma possibilidade, sim. Né? Talvez não restrita à própria sala de aula, mas a participação e a organização de atividades conjuntas, sabe? Acho que os caminhos que a gente tem que buscar são caminhos de potencializar a troca a partir do nosso lugar. A gente não abre mão dele, né? Mas a gente, como eu digo sempre na graduação e em outros cursos, eu não quero transformar vocês em antropólogos, mas eu aposto que a antropologia, a sociologia, tem uma contribuição na formação profissional de vocês, né? E aí eu dedico ao longo do semestre a mostrar isso para eles, né? Quer dizer assim, mas eu acho que esse é um caminho importante na universidade. Daí a minha fala era nesse sentido, né, da abertura, de trazer gente, de ampliar o círculo e eu acho que esse evento mesmo e a abertura que ele propõe vai nessa direção. E a mesma coisa para fora da universidade, né? Estar presente no debate público. Por isso, essa coisa de pensar formas de comunicação também, né, que cheguem, que ampliem. Enfim, acho que não tem receita, sabe? Mas acho que essa é uma direção que permanece importante. Além do que, recentemente, teve um evento, né, da graduação, que é toda uma possibilidade que também os estudantes nos colocavam, né, sobre a participação no que era chamado terceiro setor, na discussão com empresas, nos projetos sociais, né, na própria educação social, que hoje é um campo que teve uma formação importante do pessoal nas ciências sociais. Santiago, Douglas, a Thaís, são pessoas que estão muito envolvidas também com isso. O André chegou, eu acho que agora... Oi, gente, tudo bom? Me ouvem? Sim. Desculpa aqui, mas minha internet caiu e meu celular também não estava dando conta, tá? Tá meio instável aqui. Mas enfim, pessoal, posso falar, Thay? Tá, Por vou lá. favor. Bom,
Pessoal, bom dia a todos. Primeiro, eu queria parabenizar os organizadores desse evento. Né, como o Rodrigo e a Fernanda colocaram, o Seminário Discente do PPG de Ciências Sociais é, sem dúvida, um projeto de sucesso já era, né, desde a primeira edição e agora chegando na terceira edição. E esse tipo de evento ele é muito importante para o programa, principalmente para os alunos. Né? Acho que o Rodrigo e a Fernanda também já colocaram isso. Então, vocês todos estão de parabéns. Né? Tayane, Roberta, Bárbara, né? A coordenação do PPG, todos que estão envolvidos na organização desse evento. Tá? Eu agradeço pelo convite de estar aqui na mesa de abertura, que eu aceitei prontamente. E é uma felicidade estar compartilhando aqui esse momento com o Rodrigo, com a Fernanda. E uma felicidade também poder reencontrá-los, né? Mesmo que seja assim, remotamente, mas é o que a gente consegue fazer atualmente. Como a Thay disse, tomara que ano que vem a gente possa se encontrar pessoalmente. Tá? Eu gostei muito do tema que vocês propuseram para essa mesa, né? A relevância da pesquisa e da universidade em tempos de crise e a contribuição das ciências sociais. E a minha proposta aqui é falar um pouco sobre isso a partir da sociologia e principalmente do meu campo de estudos, que são as desigualdades sociais. Tá? Mas primeiro, eu acho que é muito importante a gente lembrar, né, que momentos de crise, momentos de mudança, eles costumam ser muito produtivos para a sociologia. Tá? A sociologia nasce justamente porque a sociedade estava mudando, né, o modelo social estava em crise e um outro modelo estava emergindo. Portanto, tratar de mudanças, né, tratar de crise está na gênese da sociologia. Se tudo permanecesse igual, a sociedade teria menos interesse em entender, né, o que está acontecendo. Né? Então, para além de todos os problemas mais práticos, as ameaças imediatas que a gente enfrenta, né, o Rodrigo falou muito disso, dos cortes de bolsa, a redução de financiamento, a intervenção nas universidades federais e assim por diante, eu acho que esse é um momento muito interessante para ser sociólogo, para ser um cientista social. É um momento em que a sociedade realmente precisa da gente. E aí, como a Fernanda, né, eu me refiro à sociedade mais ampla, para fora da academia. Não é? A gente fala muito, a gente está muito acostumado. O Rodrigo falou da geração dele, né, que nasce num contexto, que entra na academia num contexto diferente. A minha geração já entrou na academia nesse contexto das pontuações, das publicações, né, e a gente foi treinado a falar somente para acadêmicos. Né? Eu acho que esse momento está fazendo a gente aprender também, né, a falar para um tipo de público diferente. Para mim está sendo um aprendizado, sem dúvida nenhuma, e estou gostando. Né? E eu acho que a gente tem que surfar essa onda, a gente tem que aproveitar essa onda. Né? A gente tem falado muito entre a gente que não param de chegar convites, né, para entrevistas na mídia, para lives, para palestras, né, e eventos, né, desse tipo. Então, isso é um sinal de que há algo que a gente tem a oferecer nesse mercado, né, e que a demanda para isso está em alta. Né? Então, a gente tem que aproveitar esse momento, a gente tem que surfar um pouco essa onda. Tá? Bom, e o que de melhor a gente tem a oferecer? E aí eu já respondo a questão que está implícita no título dessa sessão, né? Quais as contribuições das ciências sociais? Eu acho que o que de melhor a gente tem a oferecer e o que está sendo demandado da gente é uma compreensão, é uma explicação, né? É um esclarecimento desses processos que a gente tem vivenciado de modo tão intenso nos últimos anos. Né? E conseguir encontrar uma lógica, uma explicação razoável para esse momento, né, não é nada fácil. Tá? Mas acho que essa é a nossa tarefa e é um baita desafio que a gente tem pela frente. Tá? Agora, é claro, né, o momento que a gente vive, né, que demanda essa explicação, ele é extremamente complexo e ninguém vai conseguir dar conta disso sozinho. Tá? Como dizia o Weber, é necessário a gente selecionar um pequenininho pedaço dessa realidade que é tão complexa para a gente analisar, então, uma dimensão desse pequeno pedaço. Tá? E o pedaço que me cabe aqui, então, é a questão da estratificação, é a questão das desigualdades, que é a minha área de especialização. Tá? Então, a minha ideia aqui hoje é mostrar para vocês alguns resultados de pesquisa na área de desigualdades que ajudam a gente a entender um pouco melhor a situação atual. Tá? É claro, né, que a questão das desigualdades está longe de esgotar qualquer tentativa de explicação para esse momento de crise. Ela é apenas um componente,
mas sem dúvida nenhuma, ela é um componente extremamente relevante, né? Afinal, quando a gente fala de desigualdades, né, a gente está falando de como que a sociedade distribui os seus recursos e as suas oportunidades, se ela faz isso de modo mais ou menos igualitário. Quando a gente fala de desigualdade, a gente está falando dos critérios que a sociedade utiliza para fazer essa distribuição, né? São critérios mais universalistas, como mérito, ou são critérios mais particularistas, como origem social, a raça, o gênero, né? E a gente está falando também sobre quais são as justificativas para os critérios que a sociedade utiliza e para o nível de desigualdade que a gente encontra. Afinal, né, como está, desde o Marx a gente sabe, mas agora o Piketty lançou um livro só sobre isso, é o último grande livro do Piketty, Na Capital e Ideologia. Todo e qualquer regime de desigualdade, ele precisa se legitimar. Ele precisa convencer as pessoas de que ele é justo, de alguma maneira. Tá? Então, a gente também está atento, né, a esse aspecto das desigualdades, como é que elas se legitimam. Tá? Então, a gente está falando de um aspecto que é central para toda e qualquer sociedade, né, que é a distribuição dos recursos e também dos conflitos e das disputas sociais em torno dessa distribuição. E, felizmente, sendo esse um aspecto tão relevante para a gente entender a sociedade, a gente tem diversos, inúmeros, centenas, milhares de pesquisadores, né, falando sobre esse tema, e, felizmente, também a gente tem muitos dados, né, para quem quer trabalhar com esse tema das desigualdades. Tá? Então, eu vou trazer aqui alguns bons exemplos de resultados de pesquisa sobre esse tema, e eu acho que esses resultados aqui eles nos ajudam a entender um pouco melhor esses tempos que a gente está vivendo. Tá? Eu selecionei exemplos, são basicamente dois ou três exemplos, são bastante atuais, né? Eles se referem a movimentos muito interessantes que aconteceram nos últimos anos, no Brasil e no mundo, tá? E são movimentos que a gente só consegue perceber, a gente só consegue enxergar fazendo pesquisa. Tá? A olho nu, a gente não enxerga. Então, eu acho que isso demonstra a importância da ciência, a importância da academia, a importância do nosso papel, né, dos sociólogos, dos cientistas políticos, dos antropólogos. Tá? Eu vou começar numa escala mais global, tá? E depois eu trago para o caso do Brasil. Tá? Bom, em termos globais, né, se a gente pega os estudos, por exemplo, do Banco Mundial, ou então de outras agências, institutos alinhados ao Banco Mundial, ou então de economistas, né, de uma abordagem mais liberal, né, que estão ligados ao Banco Mundial, por exemplo, Martin Ravalion, que é um dos grandes especialistas, um expert sobre o assunto, tá? A visão sobre o que tem acontecido no mundo, né, desde o final da década de 80, ela é muito positiva. Né? Para vocês terem uma ideia, tá? No início da década de 90, a pobreza mundial, aquela pobreza que é medida pelo Banco Mundial, né, quem tem uma renda de até 1,90 dólares por dia, tá? No começo da década de 90, você tinha 1/3 da população que poderia ser considerada pobre. Né? Hoje em dia, ela está em menos de 10%. Tá? Então, nem tudo é ruim, é importante dizer isso. Tá? A gente vive num momento muito complicado, mas tem coisas que estão melhorando, tá? A nível de Brasil e a nível global. Tá? Por quê? O que aconteceu? Países que eram muito pobres tiveram um bom crescimento econômico. É o caso da Ásia, né? É o caso da Índia, da China. Né? Então, pessoas que eram pobres, elas passaram a ter, né, um rendimento um pouquinho mais alto. Tá? Isso está fazendo, inclusive, com que essa pobreza extrema, né, medida pelo Banco Mundial, ela está se tornando algo muito particular, né, de certas regiões do mundo. Por exemplo, a África Subsaariana, o Oriente Médio, ela está se concentrando ali, porque ela está sumindo do resto do mundo. Então, assim, isso é muito positivo, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas aí, por outro lado, né, você olha para os dados, para os famosos dados que o Piketty tem usado, né, no famoso Capital no século XXI, tá? E aí você vê que 1% mais rico do mundo hoje, ou seja, a elite econômica mundial, ela tem 20% dos recursos mundiais, tá? 20% dos rendimentos. Isso na década de 80 era 15%, ou seja, né, essa desigualdade está crescendo. Tá? Os mesmos dados do Piketty estão mostrando que desde a década de 80 você tem uma desigualdade crescendo de modo muito claro, né, nos países envolvidos, no Reino Unido, tá? Nos Estados Unidos, na França, enfim. Né, você tem um crescimento claro das desigualdades no mundo desenvolvido desde a década de 80. Tá? Então, o quadro é muito complexo. Né? Você vê pontos positivos, pontos negativos, e isso exige pessoas especializadas para tentar entender o que é que está acontecendo. Tá? E aí vem o nosso papel. Bom, tem uma realidade complexa, a gente tem que entender o que está acontecendo. Né? E eu vou trazer aqui um resultado de pesquisa que jogou muita luz sobre isso, tá? E eu vou compartilhar com vocês. Tá?
Lá vem o Salata com os gráficos dele. Quem está de host, pode, por favor, permitir o compartilhamento dos... Acho que deu agora, André. Professor. Deu? Tá. Então, gente. Só que, eu não sei se vocês já devem conhecer, alguns de vocês, tá? Isso aqui é a famosa curva elefante, tá? Por que ela chama curva elefante? Porque ela tem a forma de um elefante, né? Então, ela sai aqui do rabo do elefante, né? E você vai até a tromba do elefante. Tá? Essa curva aqui, ela foi formada por um especialista no tema, que é o Branko Milanovic, que é um sérvio-americano, um dos maiores nomes para quem trabalha com desigualdade a nível global, tá? E o que você tem nessa curva? Você junta as informações de rendimento do mundo todo, todas as pessoas do mundo. Então, imaginem o trabalho de pesquisa, pessoas e pessoas, instituições e instituições envolvidas, para você poder chegar nessa curva. Tá? Mas vale muito a pena. Esse gráfico aqui tem sido descrito como um dos mais poderosos gráficos já feitos. Tá? O que você tem aqui nesse gráfico? Gente, imagina o seguinte, a altura da curva, tá? Ela diz respeito a quanto que, proporcionalmente, cada extrato da população ganhou nos últimos anos. Tá? Então, quanto mais alto estão os pontos, quer dizer que aquele extrato mais ganhou, proporcionalmente falando, entre 1988 e 2008. Tá? E quanto mais baixa a curva, quer dizer que aquele extrato menos ganhou, tá? Ou até perdeu, tá? Em termos de rendimento nas últimas 3 décadas. Tá? E aqui é como se você ordenasse, aqui no eixo horizontal, é como se você ordenasse a população do mundo, né, do mais pobre até o mais rico. Tá? Então, aqui você tem os 15% mais pobres, os 25% mais pobres, até chegar aqui nos 5% mais ricos. Tá? Essa curva, então, mostra para a gente quem são os ganhadores e quem são os perdedores dessa disputa distributiva que a gente teve ao longo dessas décadas. Tá? Então, vamos começar com os ganhadores. Né? Quem que ganhou? Tá? Primeiro, a parte que a curva está mais alta aqui. Quem são essas pessoas que estão aqui nessa posição? São principalmente os trabalhadores, né, de países asiáticos que tiveram aquele crescimento econômico grande nos últimos anos. Tá? Então, os trabalhadores da China, os trabalhadores da Índia, né, estão aqui. Por quê? Porque proporcionalmente eles melhoraram muito de vida. Tá? Qual que é o outro grupo que ganhou? A elite mundial. Aqui está o famoso 1% do Piketty. Né? Tá aqui na tromba do elefante. Tá? Ou seja, você tem ganhadores. Né? Os trabalhadores dos países asiáticos, principalmente, dos países em desenvolvimento, tá? Em geral. Tá? E a elite mundial ganhou muito também. Por outro lado, você tem os perdedores. Tá? Quem são os perdedores? Quem está lá na cauda do elefante. Aqui você tem principalmente as pessoas de países muito pobres, como a África subsaariana. Tá? Mas o mais importante, o mais relevante para a gente aqui, esse grupo aqui que perdeu. Tá? Quem são essas pessoas? Quem que está aqui? Aqui está principalmente a classe trabalhadora dos países desenvolvidos. Tá? Classe trabalhadora dos Estados Unidos, classe trabalhadora inglesa, tá? Classe média baixa dos Estados Unidos, classe média baixa da Inglaterra. Tá? Perdeu por quê? Porque seus empregos saíram daqui, ok? E foram para cá. Tá? Então veja quanta coisa a gente consegue ver, né, num gráfico desse. É claro que para chegar num gráfico desse você precisa de muita pesquisa, de muito trabalho, né, de muita verba. Tá? Então, esse último ciclo, né, da globalização, desde a década de 80, como esperado, né, ele teve ganhadores, ele teve perdedores. E entre os perdedores, você tem, por exemplo, né, os típicos eleitores do Trump, a classe trabalhadora branca norte-americana. Você tem, por exemplo, os típicos apoiadores do Brexit, né, a classe trabalhadora do norte da Inglaterra. Tá? E assim por diante. São os esquecidos desse processo, né? São os que ficaram para trás. Tá? É evidente que essas conexões aqui, né, que eu acabei de fazer entre política e economia, elas estão longe de serem tão simples assim. Né? A gente tem que tomar muito cuidado. É por isso que a gente tem cientistas políticos, né, que mostram para a gente a importância das instituições, dos partidos, dos movimentos sociais, da cultura política e assim por diante. Mas, sem dúvida, o jogo distributivo ele ajuda a gente a entender esse momento. Né? Ele não explica totalmente, mas ele coloca mais um tijolo em cima desse muro. Tá? Então, esse gráfico aqui, ele é essencial para a gente entender melhor algumas das mudanças sociais, das mudanças políticas que a gente tem observado no mundo nos últimos anos e as suas consequências. Né? Eventos que parecem muito estranhos e que no momento pareceram muito estranhos, né? Eles começam a se tornar mais inteligíveis
a partir desse tipo de pesquisa, né? Como quando a gente começa a fazer uma investigação sistemática, científica, em relação àqueles fenômenos, né? Quando o Trump foi eleito, quando o Brexit, né, foi aprovado, todo mundo ficou, né, assustado. O que está acontecendo? Né? Como é que podem essas pessoas, né, votarem, né, a favor disso? Bom, quando você começa a fazer pesquisa, você vai começando a explicar esses fenômenos, tá certo? Essa é a importância principal, né, da academia, é entender, né, permitir que a gente tenha uma compreensão mais adequada acerca dos fenômenos sociais, tá? Agora eu vou trazer, então, eu estava falando do nível global, né? Agora eu quero trazer um exemplo para nível nacional, tá? Bom, vocês sabem que o Brasil é um caso muito interessante para quem trabalha com desigualdades, né? Primeiro porque o nível de desigualdade aqui é um dos mais altos do mundo, né? Há décadas. E segundo porque, como a gente vai ver, nos últimos anos houve uma redução muito significativa das desigualdades no Brasil, tá? Uma redução que não foi restrita ao caso brasileiro, né? Ela ocorreu em diversos países da América Latina no mesmo período, tá? Isso, inclusive, né, tem despertado muita curiosidade de quem estuda o tema, porque é uma das primeiras vezes no mundo que você tem registrado uma queda das desigualdades sem nenhum evento externo, né, sem nenhuma guerra, sem nenhuma revolução ou algo do tipo, tá? Por exemplo, né, quando a desigualdade cai da forma que ela caiu, tá, na Europa em meados do século passado, foi em grande medida, como mostra brilhantemente o Piketty no livro dele, né, foi em grande medida em função da guerra, porque a guerra destrói a riqueza de quem tem, dos efeitos da guerra, porque o Estado passou a taxar mais, né, no famoso esforço de guerra, tá? E da ameaça de uma revolução comunista que tinha acontecido ao lado, que aumentava o poder de barganha dos trabalhadores, tá? Então, normalmente, quando você olha, né, a história da desigualdade, né, no mundo, é comum que a desigualdade ela sofra essas quedas mais bruscas quando você tem eventos extremos, como guerras, como revoluções, etc. Tá? É por isso que o caso do Brasil, o caso da América Latina, né, da última década, ele tem despertado tanto interesse, né, porque você teve uma queda significativa da desigualdade sem a presença de um evento extremo. Tá? Então, foge um pouco do padrão que a gente encontra ao longo da história, né, das desigualdades. Tá? E eu vou trazer aqui dois gráficos para a gente ver o que ocorreu recentemente no Brasil. Tá? Alguns de vocês também talvez já conheçam alguns desses gráficos. Foi. Tá. Então, esse gráfico aqui é para o Brasil, ele é muito parecido com aquele que eu trouxe do Milanovic para o mundo. Tá? O que você tem aqui de novo, né? A altura da barra representa quanto que cada grupo ganhou proporcionalmente, tá? E aqui no eixo horizontal, né, é como se você dividisse a população em 10 partes iguais, tá? Dos 10% mais pobres aqui à esquerda até os 10% mais ricos aqui à direita, tá? E aqui a gente tem esse crescimento percentual dos rendimentos entre 2001 e 2007, tá? O que a gente vê aqui nesse gráfico? Né? Primeiro, que todo mundo ganhou naquele período, e a gente poderia fazer esse mesmo gráfico de 2001 até 2013, mais ou menos, e o resultado ia ser parecido. Tá? O que a gente vê aqui? Que todo mundo ganhou naquele período, porque as barras estão subindo, né? Mas que alguns grupos, né, nessa disputa distributiva, ganharam mais do que outros. Tá? E a gente vê que quem está lá na base, tá certo? Teve um crescimento de rendimentos tendencialmente muito maior do que quem está lá no topo da pirâmide. Tá? Aqui a gente tem, né, a população pobre, os trabalhadores rurais, os trabalhadores urbanos, eles estão aqui na base da distribuição. E o crescimento de rendimento deles no período foi muito considerável. Tá? E foi muito superior, tá, ao que a gente encontra aqui no topo. Tá? Aqui a gente tem, né, os 20% mais ricos. Essa aqui é o que a gente chama da classe média. Tá? Aqui estão os advogados, aqui estão os engenheiros, os médicos, os administradores, estão nessas barras aqui de cima. Tá? Ou seja, no Brasil, nesse jogo distributivo, né, naquele ciclo que vai de 2001, 2002 até 2013, mais ou menos, né, você também teve ganhadores e perdedores em termos proporcionais. Tá? Quem estava na base ganhou mais do que essa classe média alta, tá? Proporcionalmente falando. Mas aí você vê um outro resultado, e eu prometo que esse é o último gráfico que eu vou trazer
para vocês, tá? Esse aqui também é um que ficou muito famoso, vem da tese do Pedro Herculano, defendida na Universidade de Brasília, no programa de Sociologia, e orientada pelo Marcelo Medeiros, que também é um dos grandes especialistas em desigualdade de renda no Brasil, tá? E eles, através dos dados do imposto de renda, eles conseguiram calcular o quanto que da fatia do bolo de recursos, o 1% mais rico da população do Brasil pega, tá? Que é essa linha mais alta aqui. Tá? Okay? E a gente vê que, em geral, ao longo da história do Brasil, esse 1% mais rico, ele pega aproximadamente 25%, tá, do volume de recursos. Ou seja, 1/4, tá, vai para as mãos do 1% mais rico. Tá? O que é bastante elevado quando a gente compara com outros países. Tá? Mas o mais importante aqui é a gente olhar esse finalzinho do período aqui, tá, que a gente não vê variação. Tá certo? Ou seja, a renda, né, desse grupo, que está lá no topo do topo, ela não está descendo. Tá? Então, o que esses dois gráficos, né, dois resultados de pesquisa, né, em conjunto, eles mostram para a gente? E daí a importância de se fazer pesquisa para a gente entender. Né? Primeiro, que por mais que as desigualdades no Brasil elas sejam duradouras, elas sejam muito estáveis, como a gente sabe, os últimos anos eles trouxeram, sim, algumas novidades para essa disputa distributiva. Tá? E nessa disputa, de novo, você teve ganhadores, você teve perdedores. Né? E quem menos ganhou, né, ou seja, proporcionalmente falando, né, os perdedores dessa disputa, eles estão na nossa classe média. Tá? As classes populares, apesar de tudo, elas aumentaram sua fatia do bolo. Né? 1% mais rico, como a gente viu ali, ele manteve, né, a sua proporção, o tamanho da sua fatia do bolo, 1/4 do bolo. Tá? E quem que perdeu, gente? Né? Quem que perdeu? Quem perdeu foi a classe média. Tá? E quando eu falo classe média, eu estou me referindo aos 10%, 15% que estão lá no topo da distribuição. Né? Eu estou me referindo a uma parcela da população que tem um estoque considerável de capital econômico. Né? Eles têm casa, eles têm carro, eles têm poupança, eles têm plano de saúde. É uma parcela da população que tem um estoque considerável de capital cultural também. Tá? Ela manda há décadas, né, os seus filhos para as universidades. Tá? E ela tem um estoque considerável de capital simbólico também. Né? Ali na classe média estão os formadores de opinião, estão os jornalistas, estão os economistas, estão os juristas e assim por diante. Tá? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que foi uma parcela poderosa da população brasileira que saiu perdendo nesse último ciclo político-econômico que vai ali de 2003, 2004 até 2014. Tá? Uma parcela, inclusive, né, que já demonstrou, né, o caráter decisivo do seu poder em diversos momentos da nossa história. Tá? E essa parcela saiu perdendo, né, nos últimos anos. Tá? Ou seja, a vida da classe média brasileira ela se complicou naquele período. Tá? E a gente só consegue assistir, a gente só consegue perceber isso, né, fazendo pesquisa, olhando os dados, tá, de modo sistemático. Tá? Bom, isso explica sozinho, né? Isso somente explicaria a situação que a gente está, a crise política, a queda da Dilma, que contou, sim, né, com grande apoio da classe média, a ascensão da nova direita, a eleição do Bolsonaro, que teve uma forte votação de classe média? Não, né? De forma nenhuma. Né? Mas, muito provavelmente, é um ingrediente importante da constelação de causas para explicar esses fenômenos. Tá? E sobre esse ponto, eu sugiro um ótimo livro que acabou de ser publicado, escrito pelo Adalberto Cardoso, professor do IESP e editado pela FGV, chamado Classes Médias e Política no Brasil, que ele vai justamente esmiuçar como que essa dinâmica, né, econômica dos últimos anos, onde a classe média sai perdendo, ajuda a gente a entender melhor essa crise política em que a gente se encontra. Lembrando, está longe de ser, né, o único fator envolvido. Tá? Bom, como eu disse lá no início, eu acho que essa tem que ser a nossa principal contribuição nesse momento, colaborar para o entendimento desse contexto que a gente está atravessando. Eu trouxe aqui 2 exemplos de como que isso tem sido feito por quem trabalha com desigualdades, né? Mas para a gente ter uma explicação mais completa, eu preciso do olhar de quem trabalha com partidos, eu preciso do olhar de quem trabalha com movimentos sociais, com a questão da segurança pública, do consumo, com a questão de gênero, de sexualidade, etc, etc, etc.
Então, é como se cada um fosse colocando o seu tijolo nessa parede, né, para que a gente possa ter um melhor entendimento do que está acontecendo, né? Eu vejo esse como o nosso dever nesse momento, né? E para isso a gente tem que ser capaz de fazer pesquisa bem feita, a gente tem que ter conhecimento técnico de pesquisa, né? E a gente tem que ter conhecimento teórico também, né, na nossa área. E é para isso, né, que vocês estão aqui nesse PPG, né, para adquirir esse conhecimento, né, e para a partir disso, né, vocês terem a oportunidade de aprimorar o trabalho de pesquisa e contribuir para essa construção, né, para esse projeto coletivo de interpretação e de explicação dessa nossa realidade que anda tão conturbada assim, tá? Então, eu agradeço, gente, mais uma vez pelo convite. Eu parabenizo vocês pela organização do evento, que eu já disse que é de extrema importância para o nosso PPG, e eu fico disponível para a gente poder debater, então, né, tudo que foi falado aqui. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, professor Salata. Então, abro para as questões, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma consideração. Pode ser pelo chat ou também abrir o microfone e contribuir. Então, Taiane, posso fazer a pergunta? Por favor. Vou fazer a pergunta para a mesa, assim, né? Eu tô com o pessoal aqui da cadeira de ideologia, que a gente está discutindo, né? E o problema é o seguinte, né? Porque, de certa forma, né, quando a gente fala contra fogos, né? O problema geral é que, por mais importante que seja a pesquisa, tal, como todos falaram, André falou também, o debate se dá em outro nível, né? O debate que, de certa forma, estrutura essa importância se dá na doxa, lá, se dá na opinião geral das pessoas, enfim, né? Já foi falado um pouco aqui sobre a intervenção do cientista social na sociedade, na opinião pública, dando entrevistas, como falou o André, né? Para tentar transformar, né? Intervir. Então, eu queria ver assim, nesse momento em que esse debate da opinião, esse debate na sociedade, né, ele entra tão fortemente, né, engloba as questões da universidade, engloba as questões da pesquisa, e cria um significado próprio para os fatos, que nem sempre está ancorado na ciência, nem sempre é um debate racional, né? Como lidar com essa situação que não está no mesmo nível de diálogo, né, da ciência social e que, no entanto, tem tido um impacto tão grande na nossa vida, né? Eu queria começar a tentar responder nessa questão do Augusto. Eu acho, Augusto, que de fato tu toca num tema que é extremamente importante e extremamente complexo, né? Porque além de trazer à tona essa questão de qual é o nosso papel enquanto acadêmicos, cientistas, pesquisadores no debate público, isso se coloca num contexto muito particular, que é o contexto das redes sociais, das fake news, né? De toda uma mudança no âmbito do campo, inclusive da comunicação, onde as grandes mídias, né, as grandes empresas de comunicação acabaram nos últimos anos também perdendo muito espaço frente a essa possibilidade que se tem hoje, né, de produção, né, de opinião, informação o tempo todo, em toda parte e das mais diversas maneiras, né? Eu acho que não tem ainda uma resposta para isso, né? Eu gosto muito, sempre trabalho, né, com o Manuel Castells, desde a Sociedade em Rede, a trilogia que ele produziu lá no final dos anos 90, até os mais recentes, né, onde ele trabalha a questão dos movimentos sociais e do próprio poder da comunicação no contexto da sociedade globalizada e virtualizada. E acho que esse é um grande desafio, né? Eu acho que nós, enquanto intelectuais, aí para além da questão, né, das nossas áreas específicas, nós temos sim um papel social dentro desse contexto, inclusive nas próprias redes sociais, onde de alguma forma nós estamos presentes, né, estamos produzindo informação, redes, né, eu acho que isso de alguma forma se coloca, né, o André mesmo colocou, né, que para ele esse é um desafio novo, né, de tentar traduzir a linguagem acadêmica e a produção científica
para o grande público, né? Para mim, isso é uma coisa que sempre teve colocada, né? Eu já na minha própria formação, eu acabei sempre tendo, né, esse papel e essa atuação no espaço público, né, nas mídias aqui no nosso estado, especialmente, né, que em alguns lugares se abriram, né, alguns espaços que inclusive acabaram se reduzindo aí nos últimos anos. A gente já teve inclusive um canal, né, a TV Com, que era um canal voltado para questões locais, né, de televisão, que tinha alguma repercussão, tinha um debate, né, ou conversas cruzadas, onde algumas questões eram colocadas, assim como na rádio havia, né, também programas onde havia essa possibilidade, né, de um debate. Mas, por outro lado, esses debates onde se partia, né, de posições contraditórias, acabou, de alguma forma, legitimando essa ideia de que tudo vale, né, no debate público, toda posição é legítima desde que ela tenha, né, alguém que a defenda, e se colocou, de alguma forma, em pé de igualdade a pesquisa acadêmica e científica, ou seja, a versão científica sobre as questões e qualquer outra, né? Eu acho que isso produziu aí uma certa confusão. Essa confusão hoje está disseminada porque as redes sociais permitiram que isso acontecesse, né? Qualquer um hoje é fonte de informação e a checagem dessas informações ela é muito difícil, né? A crença naquilo que as pessoas de alguma forma se conectam, ela está muito mais ligada àquilo que elas defendem, à sua ideologia, né? Como se tem dito aí ultimamente, né? A pessoa vai acreditar naquilo que a favorece, naquilo que a interessa, mesmo que não haja nenhum tipo de comprovação factual a respeito da informação que ela está recebendo, né? Então o desafio é muito grande, né? Eu acho que o caminho, eu concordo com o André, é esse, né? O nosso papel é o de esclarecimento. Eu acho que nesse sentido eu sou um pouco iluminista, né, André, no sentido de pensar um pouco que o nosso papel enquanto cientistas sociais é trazer aquilo que é o próprio, né, do nosso ofício enquanto pesquisadores, né? No meu campo especificamente, que é o da segurança pública, é um campo muito atravessado, né, por sensibilidades políticas, por ideologias, mas de alguma forma, né, é preciso dar racionalidade, né, às questões que se colocam, trazendo informações que permitam pensar naquilo que efetivamente produz resultados, né, na redução da violência, na forma de administração de conflitos, ao mesmo tempo apontando também as complexidades, né? Eu acho que também tem um outro problema hoje no debate público, que é a polarização e a simplificação que é natural num contexto onde há dois lados em contraposição, né? Na verdade, do nosso ponto de vista, ou seja, do ponto de vista da pesquisa científica, não tem como pensar as coisas dicotomicamente, né? Os problemas sociais, as questões com as quais nós lidamos, seja de uma forma mais pontual, seja tentando dar a essas questões uma leitura um pouco mais universalizante ou holística, isso só pode ser feito a partir de uma perspectiva de complexidade, ou seja, de que não há caminhos simples, não há caminhos únicos, não há como resolver os problemas que nós temos enquanto sociedade, seja enquanto país, seja enquanto sociedade global, sem que isso seja feito a partir de uma perspectiva de complexidade, né, onde de fato cada elemento que a gente pode trazer de alguma forma tem que ser conectado, né, com elementos que vêm também de outras áreas. Aí o debate interdisciplinar, como perguntado pelo Wesley, também se coloca, né? Nenhuma área tem a resposta definitiva, né, para problemas que de fato são complexos, e nesse sentido também é necessário que esse diálogo aconteça. Ele não é fácil, mesmo dentro da universidade, esse diálogo entre áreas não é simples. O nosso programa é um exemplo de como isso é possível e necessário, na medida que não há uma única área nas ciências sociais, mas há pelo menos as três que compõem o nosso programa, mas em diálogo com todas as demais que, de alguma forma, nós temos, né, tido a possibilidade de incorporar pela participação dos nossos discentes, que são muitas vezes provenientes, né, de outros campos de conhecimento. Então, são algumas questões que eu acho que eu apontaria, Augusto, para tentar, né, não responder, mas trazer mais alguns elementos em relação a essas inquietações que tu trouxeste. Tem uma questão também que foi colocada aqui pela Maria do Carmo,
haveria diferentes cientificidades em disputa? Fernanda? Eu acho que sim, né? Quer dizer, assim, nós temos, quando a gente fala em ciência de uma forma geral, nós estamos falando em abordar os temas de forma complexa, não dicotômica, a partir de método, né? Seguindo um modelo argumentativo que também é baseado no permanente debate, na refutação de ideias. Quer dizer, eu acho que essa é a dinâmica da ciência. Agora, quando eu falava em diferentes epistemologias, a gente sabe também que no campo científico tem epistemologias que estão predominantes num determinado período. Eu acho que hoje tem um paradigma que é baseado, por exemplo, nas neurociências para explicar problemas sociais, né? E a utilização, a vulgarização da própria neurociência, então estabelecendo relações diretas, né? Quando eu estudei, por exemplo, a formulação da lei da palmada, tinha um argumento de que esse era o modo de diminuir a violência no Brasil, né? Se existia violência, porque existia violência familiar que afetava, produzia danos cerebrais irreversíveis e criava pessoas violentas. Bom, isso apoiado num discurso de uma neurociência muito rasa, né? Que entra no debate público de uma forma fácil. Então, acho que tem paradigmas assim da ciência mesmo que eles entram no debate com uma capacidade de mobilização da opinião muito maior que a das ciências sociais, no sentido de que a gente, como o Rodrigo estava falando e o André também, há pouco, ao apresentar os gráficos, a gente sabe que não é causalidade única, né? Que tem multifatores que estão determinando uma determinada situação, ela é atravessada por multifatores. Então, comunicar isso no espaço público é muito mais difícil do que apresentar uma imagem cerebral que a gente não sabe. Estou pensando numa pesquisa lá que eu acompanhei, baseada no cérebro de uma criança maltratada, enfim, que o próprio cientista que fez a imagem disse que ela não poderia validar absolutamente nada, mas que foi difundida mundialmente para essa argumentação simplista sobre o efeito da violência familiar e social, sabe? Então, acho que quando a gente vai comunicar os nossos resultados, eu acho que quanto mais clareza a gente tem nos argumentos, mais importante. Aquela pergunta que eu fazia, com quem é que tu está conversando, né? E com que tipo de argumento tu vai mobilizar nessa conversa. Não pode ser ingênuo, né? No modo do diálogo, no que a gente vai enfatizar. Porque tem formas de ciência que gera imagem, que gera gráficos, né, que não são os do André, mas que gera outros, em que basta mostrar para ter um efeito de cientificidade. Isso não é a ciência, né, nem neurocientífica, nenhuma outra, mas cria uma facilidade de comunicação. Então, por isso, quando eu falava também da gente pensar nas formas de comunicação dos nossos resultados, tem a ver com isso, né? Como que a gente comunica ideias que são complexas, ou a noção mesmo de multivariáveis, é pensar as formas de comunicação. Eu tenho tentado explorar isso. Agora, numa turma aí da graduação, a semana que vem, a gente vai ler um trabalho de antropologia que é a partir da experiência de famílias com crianças com microcefalia, por exemplo. E elas fizeram um livro todo muito dialógico, trazendo depoimentos, trazendo experiências, usando os dados de pesquisa de uma forma criativa para entrar nessa comunicação, sem abrir mão do que nos caracteriza também, né, em termos de compreensão complexa desses fenômenos. Eu posso complementar, Tayane? Aí eu vou falar também com a pergunta dialogar com a pergunta do Augusto, né? Eu acho que primeiro é isso, é um desafio que está sendo cada vez mais demandado da gente. Então, a gente tem sido chamado para esse desafio, né? Aí eu vou dar, mas é difícil para a gente também se acostumar com essa nova linguagem. Eu acho que a gente realmente, eu não estava acostumado e realmente é muito diferente a forma de comunicação quando você vai falar para um público acadêmico, para um público mais amplo. Vou dar um exemplo. Ontem eu tive uma reunião, eu estou num projeto em que quem financia o projeto, que é uma fundação holandesa,
ela preza muito para que a gente tenha essa presença no espaço público, ou seja, que não seja somente uma presença acadêmica, tá? E aí ontem eu tive uma reunião com o pessoal de assessoria de comunicação das instituições que estão envolvidas, né? E, bom, eu preparei um documento que, para mim, estava, assim, perfeito para ir para o espaço público, entendeu? Colorido, bonito, super, né, super fácil de entender, na minha opinião, né? E a primeira questão deles era: professor, não tem como fazer uma outra linguagem que seja mais acessível? Então, eu acho que é um pouco isso, é a nossa dificuldade, né, de se comunicar com esse outro público. Eu achei que um gráfico coloridinho já estava ótimo, entendeu? Mas não, né? Tem que ser uma linguagem muito mais acessível. Então, e é um aprendizado nosso também, né, que a gente está tendo. Então, eu também estou aprendendo, todos nós estamos aprendendo a fazer esse novo tipo de comunicação, né? Uma outra coisa, e aí eu acho que a Fernanda tocou um pouco nisso também, uma outra dificuldade, eu acho, é que o trabalho na ciência, ele exige cautela, né? Muita cautela. Por isso, por exemplo, aqui eu tive o tempo todo, né, fiz questão de marcar que, olha, isso aqui não é determinista, isso aqui é um componente, né? E o debate público, ele é um pouco diferente disso, né? O debate público você tem que, muitas vezes, mostrar uma maior assertividade, né? Então, isso coloca o cientista numa posição complicada, porque enquanto outras, né, pessoas de outras posições, não é, elas podem se dar o luxo, não é, de falar com mais certeza, né? O nosso papel é justamente falar: opa, peraí, isso a gente não tem certeza, né? E é claro que isso tem muito menos apelo para o público, né? A gente vê agora, por exemplo, a questão do coronavírus, né? As pessoas querem uma resposta, as pessoas querem uma solução. E os cientistas estão o tempo todo falando: olha, não sei, né? Será? Não sei te dizer, não sei te responder, a resposta vai demorar, né? Então, isso é um desafio muito grande, né, para quem está na academia e quer entrar nesse debate público, porque a nossa posição de cientista exige, né, sempre ter muita cautela com o que a gente fala. A gente não pode falar da boca para fora, a gente tem que ter, né, provas, a gente tem que ter evidências do que a gente está falando. Então, né, fragiliza um pouco, eu acho, a nossa posição no debate público, mas, né, a gente tem que aprender a lidar com isso. Obrigada. Agradeço, então, a colaboração e a participação de todos, a mesa, que foi maravilhosa, adorei escutar todo mundo. Reforço também o convite que o evento começa hoje, mas termina na sexta-feira, então até lá a gente tem muitas atividades, oficinas, bate-papo, grupos de trabalho com participação muito variada, tem gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, de várias outras instituições que estão aqui para colaborar e conversar com a gente e apresentar os seus trabalhos também. Então, fica o convite aberto para participação como ouvinte, é válido também como atestado de participação. Então, reforço o convite, mais informações no nosso site, do evento, e também no Instagram e no Facebook. Então é isso, obrigado pela participação e colaboração de todos.